nós descobrimos outros 2 Robainas. Tem o Dr. Robaina, que é cubano, tem o Pintor Robaina, que também é cubano, foi inclusive ministro do Fidel. Tu não acha que daqui a pouco tu teria mais chance em Cuba? Não, em Cuba o Robaina Não, já... em Cuba tu não ia conseguir, porque lá também não é uma democracia. Não ia rolar lá pra China. Começa mais um La Urna com os candidatos a governador do Rio Grande do Sul. Nosso entrevistado de hoje é Roberto Robaina, do PSOL. Tem um assunto que preocupa demais aqui os gaúchos, que é a segurança pública, tá? O seu plano de governo tem algumas diretrizes, eu não encontrei propriamente uma proposta concreta. Ele fala em implementar um plano estadual de segurança pública, apoiar a saúde emocional dos servidores, apoiar as iniciativas populares de segurança, promover um amplo debate sobre as drogas. Como é que o senhor vai fazer cada uma dessas coisas? Mas hoje um policial vai para ação, ele participa de uma ação que tem a morte de alguém, no dia seguinte ele está trabalhando do mesmo jeito, como se não tivesse visto ninguém morrer. E é óbvio que isso afeta, né? Tá bem, não há dúvida. Eu quero saber como o senhor vai fazer. Por fazer. exemplo, atendimento de saúde para os policiais que entram em ação hoje não tem. Como é que o senhor vai fazer na prática? Não, na prática tu faz uma assistência aos policiais, tu começa a estabelecer uma relação entre a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Segurança para ter um mínimo de assistência. Não precisa como é que muito. ocorre? Porque a gente tem um problema hoje até para assistência para a população em geral. Como é que faz para deslocar médicos para essa finalidade? Deslocar médicos, isso tu pode no próprio departamento de polícia ter um setor ligado à saúde. Nós temos no estado, nós temos psicólogos, nós temos médicos. Qual é essa proposta para diminuir a criminalidade no Rio Grande do Sul? Eu acho que o problema do estado é o seguinte, nós tínhamos em 2000 13 mil pessoas presas. Agora nós temos 40 mil presos. Nós pensamos que hoje se prende muito mal, a polícia não tem critério. Nós acreditamos que o critério tem que ser uma orientação para a polícia, cuja a prioridade sejam os crimes contra a vida. Então o senhor quer soltar preso? Não, calma lá, eu quero prender melhor. Dá um exemplo prático de um crime cometido em que o sujeito lá não precisa ser preso. Eu te dou o exemplo das prioridades atualmente. Hoje a prioridade da polícia é flagrante em jovem ligado ao comércio ilegal de drogas. Queria que o senhor me respondesse assim, em que casos é possível não prender? Um exemplo de crime ou de contravenção em que hoje os caras são presos e o senhor acha que... Não prender não tem. Não, mas é isso que o senhor diz no seu plano de governo. Não. No seu plano de governo fala em incentivar a aplicação das alternativas penais não privativas de liberdade. Isso. Então, é o que eu estou lhe perguntando, na verdade... Os crimes vinculados ao comércio de drogas, para mim, é um caso desse tipo. Um caso desse tipo o quê? Perdão. De buscar apenas alternativas. O grande traficante é o que tem que ser perseguido. Certo. Hoje em dia, o grande traficante não está na Restinga, não está na Rubem Berta, não está na Matias Velho. Os grandes traficantes estão nos bairros ricos, não nos pobres. E certamente tu vai ter o voto do maconheiro da praça. Eu espero que sim. Quando eu era mais novo, eu tinha medo dos maconheiros da praça, mas daí quando eu fiquei adulto, eu vi que a gente não faz mal a ninguém. Voltando ao seu plano de governo, tá? O senhor fala em dar prioridade para o pagamento dos salários dos servidores, que representam 1 bilhão e 400 milhões por mês, né? Promete o pagamento integral do piso do magistério. A reposição anual da inflação para os servidores. A reposição gradual das perdas acumuladas desses servidores. Promete novos leitos de internação no SUS. Botar em dia os repasses aos municípios. O repasse da saúde também representa uma dívida de 500 milhões. Quer dizer, de onde é que vai tirar dinheiro para tudo isso? Esse é um bom debate, porque... Não vale falar em combater a sonegação, porque Por que não? Porque é sempre isso, Mas, Roberto. o que tu quer se ninguém combate? O Sartori está tentando fazer... O Sartori? Não, pera um pouquinho. Sério? Investiu nisso, né? São 90 novos auditores, mais 50 técnicos tributários. Em 2017, eles conseguiram arrecadar quase 2 bilhões de reais no combate à sonegação. Não, mas falta dobrar isso. O senhor barriga, o senhor vai bater na porta da pessoa e cobrar um aluguel. Não, pera um pouquinho. Os técnicos da Receita falam em 8 a 9 bilhões de reais sonegados anualmente. Só um pouquinho, só um parênteses, a folha de pagamento dos servidores é 1 bilhão e 400 milhões mensal. Sim. Vamos dividir esses 9 bilhões por 12 meses. A gente vai somar mais ou menos, a minha conta matemática é ruim, 700 milhões. Mesmo arrecadando tudo que está sendo devido, o senhor não vai ter grana para pagar essa conta aqui. Não, pera um pouquinho. O déficit do Estado é 1 bilhão e 500 milhões no primeiro semestre. Eu estou falando de aumento de arrecadação de 8 bilhões. O Rio Grande do Sul não tem solução se não tiver solução nacional. Então não tem mágica. O senhor está prometendo diminuir o número de CCs, mas o senhor é um dos CCs mais longevos da história do Rio Grande do Sul. A minha pergunta é a seguinte: por quantos anos o senhor foi o CC? O senhor já teve a carteira do trabalho assinada alguma vez? Mas escuta, mas terminar com os CCs eu não proponho, eu proponho reduzir. Reduzir. Eu não falei em terminar, eu falei em reduzir. E primeiro terminar a roubalheira. E quanto tempo o senhor tem de CC? Eu fui assessor parlamentar do PSOL
Eu não me lembro quanto tempo. O cerne da pergunta do Arthur é o seguinte: o senhor tem uma proposta que é reduzir drasticamente o número de CCs e o senhor passou boa parte da vida sendo CC. Não é contraditório de alguma forma? Não, mas por quê? Qual é a contradição? O senhor acha que CC é um problema, né? Essa é a Eu contradição. acho que os CCs são um problema em excesso e, sobretudo, qual é o ponto? É um problema de pensar a estrutura do Estado de tal forma que sejam servidores públicos que tenham peso na máquina. Falando sério, tu tem alguma coisa falando sério, assinada na tua carteira de trabalho? Eu fui diretor dos sindicatos bancários, com muito orgulho, dirigi greves dos bancários, foi a minha experiência mais... Tá lá na... Fui comerciário, Depois CC. mas me dediquei... CC, fiz mestrado e doutorado em filosofia, pude ter bolsa para fazer isso também. Quando a gente fala a palavra privatização, pra muita gente é palavrão. Pro senhor, inclusive. Por que privatização? Bicho papão total pra esquerda, não pode Mas não é um privatizar, fala em problema, privatização. Ah! É que eu não acho que o problema nosso seja a ideia de redução de Estado. Nós temos corrupção no Estado, nós temos burocracia no Estado, mas nós não temos um Estado com capacidade econômica hoje. Uma privatizaçãozinha. Não, mas escuta, coisinha assim, eu acho que nós temos um Estado burocrático, evidentemente. Parte da burocracia estatal está ligada ao sistema partidário que controla o Estado. Mas dá pra reduzir uma Mas não coisinha? estão e eles controlam o Estado para reproduzir seus interesses de partido e para beneficiar as empresas privadas. Tá, mas a pergunta do Potter, por que privatização é uma coisa assim impensável? E a privatização é a lógica de fazer a economia seguir sendo dominada por grandes grupos empresariais. E eu defendo uma economia que não seja dominada por grandes grupos empresariais. Fechamos? Fechou, tudo ótimo. Não, tia, pensei que ia ter mais. Valeu.